No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã, começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea, TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet, tvguarulhos3.com.br. Participe 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do Radar, mande seu torpedo, seu WhatsApp, 99507-6900, 99507-6900. Bom dia, Carlos Armani. Bom dia, Pedro Notaro. Então, assustado com as manchetes de hoje. Jornal Guarujá circula destacando o trecho de Guarulhos do Rodoanel deve ser entregue antes da capital. Isso é uma boa notícia. Maravilhoso. Município tem 4 projetos culturais contemplados em programa estadual. E 6 mil atletas passaram por Guarulhos durante as Olimpíadas do Rio. O que me chamou a atenção, até falando das Olimpíadas do Rio, alguns clubes paulistanos, né, já foram contratados por seleções, por delegações estrangeiras, melhor dizendo, né, para hospedarem atletas. Porque no Rio de Janeiro há uma falta de estrutura, como eu diria, esportiva. E hotéis com locais para prática do esporte. Ginásio. Então o Clube Pinheiros em São Paulo, o Clube Espere, hein? Ainda resiste. É porque eles querem fazer adaptação de horário, de calor, pai, vem. Alguns clubes de São Paulo. Os mosquitos de São Paulo também são mais fracos que os mosquitos do Rio. Então me chamou a atenção isso, que clubes paulistanos estarão recebendo delegações estrangeiras. Não é questão de... Cá entre nós, eu me lembrei, agora cheguei ao ponto. Você se lembra quando a Câmara de Guarulhos, o presidente Alan Neto criou uma comissão para estudar a participação de Guarulhos no contexto da Olimpíada do Rio? É coisa de louco. Hoje eu me pergunto, cadê nossos locais esportivos? Não, coisa de louco. Não, mas para a Copa do Mundo teve um hotel que você viu, né? Não veio nenhuma Inglaterra, nem nada. Melhorou a segurança ali no Secap, tinha até exército. Não, tinha um tanque lá, bonito. Passava lá todo dia ver o tanque. Tinha uma pombinha que sentava no tanque todo dia de manhã, lá gozado. Guarulhos, paz, lógico. E hoje audiência pública às 11 horas da Câmara Municipal. Imperdível, né? Imperdível, que eu acho que vai ser tumultuada sobre a questão do esporte amador em Guarulhos. O secretário vai? Olha, há apostas que sim, há apostas que não. O Edu é o Dudu. Dudu É o adjunto. Vai o Dudu. Vai que é tua? Vai que é tua, Dudu. Pode ir aí. Quebra essa daí, né? 7 horas e 10 minutos, um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070.
Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br. Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. 7h12, 7h12, e atenção, daqui a pouco ao vivo aqui no estúdio, Pedro Zanotti, presidente do Sindicato Servidores, vamos falar sobre a polêmica, sobre a eleição no sindicato e sobre críticas de ex-diretor. Boa tarde, Roberto. Muito boa tarde, Pedro, boa tarde, Armando, bom dia a todos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Conseguiu acordar? Não, na verdade, eu dormi um pouco mais à tarde ontem, estivemos aí no aniversário do nosso amigo Greg, comunicador, presidente da G10, né? Mas chegamos cedo lá. Tá tomando cerveja sem álcool, eu e Valdir Carleto. O que você falou? Presidente da G10. G10. Uma agência de comunicação. Agência de comunicação, do nosso amigo. Uma bonita festa, parabéns ao nosso amigo Greg. Gostei das fotos. Olha, quando cheguei lá, logo depois chegou o deputado Alencar Santana, né? Na sequência apareceu o secretário também de Educação, Marcelo de Souza, e aí eles se cumprimentando. Logo depois, mais ou menos meia hora, na hora de cortar o bolo, chegou a Eloy Pietá. Foi uma bonita foto, os quatro juntos. Às vezes que fizeram um cerco naquele bolo para os pombos não atacar o bolo. O bolo foi pequeno, mas foi muito mais simbólico o bolo, né? Um bolo muito bom. A foto que o Roberto Samuel tirou do Alencar cumprimentando o Moacir ficaria ótima numa nota de $13, rapaz. Perfeita. Não, olha aí, eu vou te falar um negócio, hein? Pensa uma nota assim, ontem, se me permitem, conversando com o Alencar Santana, entrevistando ele no programa Tribuna Livre, ele chegou a admitir que, por bem do partido, ele até aceita uma composição. Porque no pensamento do deputado Alencar Santana, ele acredita o seguinte, que uma prévia não seria bom para o partido, seria melhor uma composição. Na verdade é o seguinte, o Alencar e o Moacir já andaram conversando, a verdade é essa. Olha, e tudo caminha para o deputado Alencar ser o candidato a prefeito do PT. E olha, o Moacir já conversou também com o Eloy Pietá, já andaram conversando, almoçando. As composições são outras, tudo indica que o Alencar deverá ser o candidato. Parece que o grupo do Pietá está se empenhando mais hoje em eleger a Janete vereadora. Né? O grupo do secretário Moacir vai querer espaço, se fala da Secretaria de Educação, de governo. O que está pegando ainda é o apoio ao prefeito Almeida, que deseja ser deputado federal em 2018. Todas essas composições. Ou seja, aquela velha, como é que o Garrincha disse, só falta combinar com os russos depois. Exatamente. Olha, e com relação ainda à Janete, existe ainda um certo, digamos assim, um rancor ou uma pequena mágoa, porque a Janete, ou o grupo da Janete, entende que a administração, leia-se, Sebastião Almeida, não deu todo o apoio para que ela se reelegesse deputada federal, justamente para ter menos problemas para ele ser candidato a deputado federal. É o que o grupo da Janete entende. Toda derrota é órfã, né? Aí se procura culpados. Sim. Então, engraçado, viu, até Roberto, que dizem, alguns comentam que se a Janete for candidata, por a vereadora, possivelmente será mais votada. Mas eu ouvi petistas dizendo, dizendo que não, que ela vai ter dificuldade para se eleger. Todos terão dificuldade.
Concordo com o Hernani. Alguns nomes já estão entre os bem votados. Mas o povo está meio desolado com política. Concordo com você, mas... Olha, um outro problema, Hernani e Pedro, que tem dentro do PT é o seguinte, que eles determinaram entre eles que metade dos candidatos devam ser mulheres e metade homens. Hoje já existe uma dificuldade para os partidos conseguir 30%, que é a lei. O Partido dos Trabalhadores está indo além disso. Determinou paridade. Tem nomes para lançar meio a meia. Certo, mas os nomes do conhecimento de Janete são Você tantos. não pode também ficar imaginando, se eu vou lançar a Janete, vai ser mais votada, vou lançar não sei quem vai ser mais votada. Porque a conversa hoje não é por aí, não. Se eu não me engano... A bola não está tão cheia assim, não precisa... Nós teremos 37 eleitos de qualquer jeito. É. Vamos aguardar. 37 eleitos e 57 chorões. Os que ficam sempre na rabeirinha. Agora, cá entre nós, né? Há projeções de petistas em 9 cadeiras. Não. É otimismo, hein? É muita pomba, vapor, pombal. O pessoal mais pé no chão arrisca com otimismo 7. Com otimismo 7. Eu diria 6. Bom dia. Eu falo 5. Olha como ela responde. É grua. O pessoal está dando sinal para descer no aeroporto. Agru. Agro Airport, né? Agro. Aliás, essa semana, eu passando ali pela Jamil João Zarif, né? Eu vi uma ambulância parada bem ali na porta do aeroporto, ali naquela pseudo-entrada, né? Mas eu, infelizmente, não pude parar porque o trânsito estava muito complicado ali, mas me parece que ele estava com dificuldade para passar por ali. Já reclamaram disso, que aquela entrada e saída de emergência é na teoria, na prática até não abrir. Funciona. Até abrir mesmo. Até a chave. Essa manchete aqui, né? É do Guillain-Barré, é uma doença, aquela que o Rony Von teve, que trava todas as juntas do corpo. Guillain-Barré? Já subiu em 19%, já aumentou o número de casos no Brasil, que é uma doença rara. E dizem que até então era rara, né? Mas está ligada aos encraveiros. Rapaz, esse mosquito vai... Eu vi ontem um infectologista dizendo o seguinte: parem com essa onda de que o Zika vírus, o Zika. Ele falou, a dengue ainda é o pior mal. O que o mosquito causa da dengue é o pior mal. É verdade. Porque a hemorrágica já matou muito mais gente, continuou matando. É uma dor insuportável. Os pacientes dizem que não conseguem pentear o cabelo, não conseguem levantar a mão. E essa do Barré aqui, que era coisa rara, trava todas as juntas. Você não consegue. O Ronivon ficou internado e sofreu barbaridade, que é o caso mais conhecido. Então, bicho, esse mosquitinho vai dar um trabalho ainda que você vai ver. Para mim é uma guerra perdida, eu não vejo condições. Mas se nós não educação, né, filho? A questão é educação, como o Pedro falou. Higiene. A higiene vem da educação, agora, né? O cara quando é educado é higiênico, né? Nós estamos mostrando aqui todos os dias, se os prédios públicos não conseguem... O exemplo não vem de casa. Não dá, deixa eu passar mais uma questão, Pedro. Ali na Brigadeiro Faria Lima, está tendo um problema lá que é incrível. Ontem, inclusive, minha filha passou numa lanchonete chamada Subway. E quando ela entrou, o dono foi chamado pelo funcionário e falou assim, moça, a senhora não entre mais andando pela linha do ônibus, que é aquela faixa exclusiva. Mas você tem que entrar, como o Arnone já explicou aqui, você não pode cortar uma faixa contínua. Você tem que pegar uma faixa que seja tracejada. Não, tá lá meio trânsito. Exatamente, mas chegou a falar aqui. Mas quando você segue essa lei, existem alguns radares que acabam te multando porque você está usando. Vai ter um protesto, né? Olha, a coisa está realmente muito séria e ontem, quando minha filha passou nessa lanchonete, provavelmente ela levou uma multa por estar seguindo justamente a regra. A orientação, olha que loucura, que inclusive estão sendo orientados todos os clientes, para que você imediatamente entre sem entrar na faixa. Ou seja, você corte a faixa que é contínua, porque senão você vai levar multa. Eu vou ser honesto com você, eu não entendi nada, mesmo que nós estávamos falando de mosquito, você falou da faixa de ônibus. A filha dele tinha entrado pela faixa de ônibus. Eu fiz uma abertura, eu peguei para eu gostaria de falar isso. Entendeu? Mas só mais um outro ponto, de um outro assunto, Arnone, para você concatenar. Não sei se vocês ficaram sabendo que ontem esteve o Polícia Ambiental naquele famoso sítio de Atibaia. Parece que teve algum problema.
É um sítio de Atibaia, né? Sim. Aquele, inclusive, da antena. Da nascente. Exato. Parece que teve um problema lá ambiental e a polícia ambiental chegou para lá e falou, por favor, eu quero falar com o dono que está com problema. Mas esse é o maior problema do mundo. Não, mas é bem que interessante, Arnone. O caseiro disse, olha, não está aqui, mas está aqui o cartão. Ele acabou dando o cartão, sabe de quem? Do advogado do Lula. Sim. Não, pô, Só que aí ligaram para o advogado do Lula e falou assim, não, esse sítio não é meu e eu não conheço nada Na disso. verdade, o advogado, o compadre do Lula, também é advogado dos 2 jovens que são proprietários, sócios do Lula. E ele disse que ele me procurar aqui, dá o cartão. Só que ele disse que não é responsável e ele não sabe como é que o cartão dele foi parar com o carteiro. Então, agora pegar essa manchete aqui que você não deu, é impressionante, né? Venezuela? Em crise, a Venezuela reajusta a gasolina pela primeira vez. Verdade. Não é esse ano não, em 20 anos. Mas reajustou em 6.000%. Então, mas 20 anos, não é daqui. 6 centavos para um peso. Aliás, a gasolina brasileira está cara, viu? Nos Estados Unidos a gasolina está bem mais barata. Não, toda vez que se cai o petróleo, lá eles usam uma regra certa, baixa o preço da gasolina. Aqui aumenta para compensar a despesa. Agora outra coisa, né, Arnone? A nossa gasolina é péssima. Porque ela rende bem menos. Lógico. Ela misturada com 35% de álcool. Você pega um carro do mesmo padrão brasileiro, você abastece, você percebe que você anda bem mais. Porque lá a gasolina é pura. Não, faça um esforcinho. Eu sei que quando você faz, eu faço de vez em quando, porque para poder dar uma calibrada no motor. Você bota uma grid, uma gasolina especial. Mais especial, você paga mais caro. Mas você percebe que o consumo do seu carro melhora violentamente. Verdade. Aí você põe aquela porcaria misturada com álcool, você anda 3 quarteirão, o ponteirinho já está balangando lá, você tem que amarrar ele com durex. Vamos a um rápido intervalo, em seguida aqui no estúdio, Pedro Zanotti, presidente do Sindicato dos Servidores de Guarulhos, 2 minutos. Estúdio de Beleza by Jorge, o endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Agora em novo endereço, Rua Renato de Andrade Maia, 574, em frente ao Senai. Estúdio de Beleza by Jorge, telefone 2461-2255. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996, 2475-6996. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos, Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sempre em busca de novas soluções para seus associados, a ACE Guarulhos inicia a operação do AC Celular, serviço de telefonia móvel que promete reduzir custos dos filiados. Agende já a visita de um consultor e saiba mais sobre este novo produto. Informações 2137-9333. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Sete horas e 25 minutos, 7h25, Radar de Notícias ao vivo. Já conosco no estúdio, Pedro Zanotti, presidente do Sindicato de Servidores de Guarulhos. Bom dia, Zanotti. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos que estão assistindo e ouvindo. Obrigado por aceitar o nosso convite, diante de tanta polêmica no sindicato. Bastante. Olha, afinal, o que está acontecendo, Zanotti, no sindicato? Nesse momento, nós estamos dentro do processo eleitoral. Né? O processo eleitoral do sindicato ele se iniciou no dia 27 de janeiro agora, porque tem uma decisão judicial
desde 2008, do processo da eleição do sindicato, e ela tira a diretoria, essa decisão judicial, ela tira a diretoria que está no comando do sindicato no momento, do preito, assim, de conduzir o preito. Então, assim, essa decisão judicial, ela diz que o presidente do sindicato compete chamar uma assembleia e essa assembleia decidir. Então, assim, dia 27 de janeiro, eu soltei esse edital para a assembleia decidir, que foi no dia 1º essa assembleia, né? E foi eleito um presidente do preito, que é um guarda civil municipal, segunda classe, sócios do sindicato, né? Sócios que os outros elegeram ele, e ele que está conduzindo o processo eleitoral. Qual o nome dele? Everaldo Galdino. Bom, há uma crítica que o sindicato publicou edital no jornal Valor Econômico, Isso. que não é de grande repercussão em Guarulhos. Por que esse edital não foi publicado nos jornais de Guarulhos? Como eu disse, desde 2008, depois dessa ação na justiça, que já foi transitada e julgada até no Tribunal Regional do Trabalho, a juíza, se eu não me engano o nome dela é Líbia, depois eu posso colocar o número do processo para todos consultarem, ela colocou na decisão que o jornal Valor Econômico contemplava o estatuto, porque foi questionado também, e contemplava o estatuto, sendo que ela entendeu que fazendo lá no jornal Valor Econômico, teria validade legal, lógico, com as demais publicidades, que é principalmente o edital na sede do sindicato, que tem que ser colocado na sede para todos os sócios ter acesso, e até ele se encontra lá até hoje na sede do sindicato. Mas a juíza determinou o jornal? Ela afirma na decisão de que o jornal, porque questionaram em 2008 o jornal, questionaram também, o mesmo questionamento que estão fazendo agora, questionaram na justiça um grupo de servidores de oposição nossa sobre a questão de termos publicados no Valor Econômico. E na decisão ela coloca que o Valor Econômico contempla o estatuto do sindicato. Então, assim, em 2008 foi feito assim, em 2012 foi feito assim, no mesmo jornal, mesmo lugar, lá bonitinho. E agora aqui eu devolvo até a pergunta sobre a questão do valor econômico. Se eu tivesse colocado em outro jornal, depois de 2 vezes seguido nesse jornal, todo mundo sabendo, como você mesmo falou na rádio ano passado, em 2016 tem eleição do STAP, sendo que poderia ser em 2015, poderia ser em 2014, porque o estatuto ele não fala o ano. Entendeu? Por quê? Porque não é a diretoria do sindicato que faz a eleição do nosso sindicato. E a questão das críticas que você está recebendo, vazou um áudio, uma gravação, me parece clandestino, sem sua autorização, né? Com certeza. Do ex-diretor ou do diretor Sérgio Alemão, ele é diretor ainda? Né? Ainda é diretor. Então, e o que você tem a dizer sobre esse áudio? Primeiro eu queria só complementando, Pedro, esse áudio é seu? Isso. Simples, foi eu falando em uma conversa, só que ele está editado. Ele está fora do contexto, porque eu uso a palavra defender servidor, mas não era defender servidor no sentido que as pessoas estão pensando. Defender servidor na questão trabalhista, defender um servidor, o sindicato, o papel é defender o servidor. Era defender, depois até tem uma sequência que dá para entender, que dá uma parada e tem uma sequência, quando eu digo contra diretor do sindicato. Pô, a gente recebe uns críticas, todo mundo sabe, de grupo de oposições ao sindicato, que também são servidores, críticas e mentiras diariamente. Então, esse diretor, no exato momento, ele começou a depor contra outro servidor, que é diretor do sindicato, a favor dessas pessoas, sabendo que a crítica é mentirosa. Então, eu realmente falei no vídeo, se você continuar defendendo servidor aqui dentro do sindicato, aí cortam. Que daí tem uma frase que eu falo, esses, e falo um palavrão, quer ver a gente na merda. Por quê? Por que quer ver a gente na merda? Porque colocam como colocaram no passado, que eu assinei acordo com o prefeito sem falar com a categoria, que eu bati em professor em praça pública, rolou essa conversa. Então eu falo, essas pessoas querem ver a gente na merda. Essas pessoas de oposição. O que deixou chateado, Pedro, assim, graças a Deus também eu recebi muita mensagem para o Facebook, WhatsApp de servidores, professoras que me conhecem, falando de solidária, Pedro, eu te conheço, eu sei que você a intenção não era essa. O que deixa chateado é as pessoas pensarem que quando eu falo servidores querem ver na merda, esses palavrão querem ver na merda, parece que eu estou generalizando para 30 mil servidores. Bom, eu estou presidente do sindicato, sou servidor desde 1999, eu falaria uma coisa dessa por quê? Você está entendendo? Por que defender? Você estava se referindo à oposição, é isso? Eu estava me referindo à oposição. Agora, sobre as palavras, os palavrões, era uma coisa fechada,
certo? Aquele que nunca fez isso, que atira a primeira pedra, num momento de nervosismo, uma colega colocou lá no Facebook, falou, pronto, agora no mundo só o Pedro que fala palavrão. Mas nenhum homem, quando está nervoso, em reunião com 2 homens, fala nenhum tipo de palavrão. Eu falei sim, porque eu fiquei revoltado com a postura de atacar outro diretor do sindicato, sabendo que as pessoas falam mentiras. E a pessoa está dentro do mesmo time com você, né? Estava no mesmo time e atacando. Então, se você vê também no áudio, quando eu falo, eu mesmo vou pegar um porrete e vou dar na sua cabeça. Ali, nitidamente, dá para ver que eu estou falando no sentido de dar um porrete na sua cabeça e abrir sua cabeça para você entender. E ainda de acorda para cuspir, para perceber o que essas pessoas falam da gente, as mentiras que levantam da gente, contra qualquer diretor de sindicato. Até cito o nome do meu amigo Ivan, do Rogério. Aí eu falo, pode ser o maior pelego que tiver aqui dentro, dos 24, se for aquele diretor que realmente não veio, que vai sair na próxima, ver falando uma mentira dele, tem que defender o diretor, não defender a pessoa que está falando mal, defender servidor dentro do sindicato que está atacando o diretor do sindicato. Isso não acontece nem em sindicato, não acontece em nenhum partido político. Eu acho que é um grupo político, do mesmo jeito que a oposição faz. A oposição nossa, que a gente sabemos que existe essa oposição, alguns membros falam mentiras absurdas, entendeu? Como eu disse, até coloquei nas redes sociais, eu falei, comete injúria. É atual esse vídeo? Eu queria saber de quando foi gravado esse mais vídeo. De ano. Deve ter um ano. Não é desse ano? Foi durante aquela crise? Foi lá atrás, foi uma ação que teve lá no GOC. Teve uma ação no GOC, onde as pessoas, junto com a oposição, começou a falar de diretor do sindicato, que diretor do sindicato era aquilo, diretor do sindicato não sei o quê, e assim, de pessoas que eu sei que dentro do sindicato, chega no sindicato às 7 horas da manhã e sai às 19. Só que essas pessoas fazendo oposição, falando para os outros servidores ouvirem as mentiras. Aí eu saio e vou sair sempre em defesa dos diretores do sindicato, dos servidores e de todos os servidores, e principalmente dos diretores do sindicato, que eu sei qual é o empenho do cara. Entendeu? E aí, nesse momento, nessa conjuntura aí, ele sai em defesa do servidor que está falando mal do diretor do sindicato. E aí depois, quando chegou no sindicato, que é aí que eu falei aquilo. Só que está cortado. Porque antes, quando eu falo da questão que eu falo, esses quer ver a gente na merda, tem a palavra oposição. Tem coisas relacionadas a isso, entendeu? Então, assim, foi cortado. E deixar informado também, que eu falei que eu ia dar essa explicação, viu, Pedro? Eu gostaria de todos aqueles servidores, não é humildade, não, é verdade. Todos aqueles que se sentiram ofendidos, pensando que eu estava dizendo para todos, uma categoria que querem que vocês são isso e aquilo, eu quero pedir desculpa. E realmente foi no momento que já aconteceu várias vezes, não foi a primeira vez, né? Não vai ser a última, e não vou ser o último presidente que vai falar palavrão, que falou mesmo. Lógico que eu não vou falar palavrão aqui na rádio, eu não vou falar palavrão em cima de um caminhão. Mas acontece. Falei não, velho, falei. Mas acontece. Mas, peraí, vamos lá. O Flávio França quer que você diga no nome da juíza e o número do processo. Você informa depois? Eu informo. Eu posso colocar na rede social, eu vou pegar no sindicato. O nome da juíza da segunda vara era Líbia. Foi em 2008, o processo é de 2008. Eu só quero falar o seguinte, eu conheço o Sérgio Alemão, eu tive um episódio particular com ele, porque ele era vereador no interior de Minas, não é isso? Isso. Ele estava num processo de cassação lá, eu divulguei aqui em Guarulhos, aí ele publicou uma nota de suicídio me responsabilizando. O equilíbrio emocional dele, para mim, não é dos melhores. O que você tem a dizer para o Sérgio Alemão? Pedro, assim, ele ficou no sindicato, nesse mandato, no outro mandato, entendeu? E por diversas vezes aconteceu episódios parecidos com isso, entendeu? Que nem agora no RJU mesmo, na Câmara Municipal, aconteceu um episódio chato também com uma professora, eu fui cobrado. Então aconteceu esse episódio que você está falando lá, né, na cidade de Minas Gerais. E assim, nós, os sindicatos servidores, a diretoria foi culpada muito por isso. E na época, eu fui muito cobrado, as pessoas falam, por que não tira, por que não tira, por que não tira? Eu tento explicar, porque não é assim. Não funciona assim, porque a pessoa foi eleita, tem um momento certo, a hora certa. Então nós estamos no processo eleitoral. Agora, nesse momento, com o pedido de muitos servidores e tudo mais, e por tudo que aconteceu, ele não está
mais da diretoria para a próxima eleição, se por acaso nós viemos a ganhar, ele não está. Você o tirou e ele reagiu, é isso? Não é nem eu tirei, porque assim, é um consenso de um grupo, não é só eu estou o presidente. Ele foi tirado? Eu sento com o Ivandro, com o Jair, com o Denilson, com a Sara, com toda a diretoria. Falar, gente, a gente precisa melhorar, nós não temos, vamos supor, nós estamos sem uma pessoa da gestão escolar, né? Tu conhece alguém? Pô, eu conheço um rapaz que sempre está inteirado nas coisas do sindicato, vamos convidar ele a fazer parte, e assim por diante. Nós precisamos de uma pessoa do trânsito, então nós fomos lá e convidamos uma pessoa do trânsito. E nesse contexto todo, fechou um grupo, e é esse o grupo, né? E aí aconteceu essas coisas dele pegar isso daí, de coisa de mais de um ano, deve ter um monte de coisa. Eu estou respondendo os próximos eu não vou responder, já tenho advogado já para ver isso daí, inclusive nessa questão, né, eu não sei se as pessoas sabem, você ser gravado, escondido. Aqui eu estou na rádio, fui convidado, estou sabendo que eu estou sendo filmado, estou sabendo que está sendo transmitido e eu estou falando. Agora, você fazer qualquer afirmação ou qualquer conversa que você não sabe que está sendo ou gravado, ou você está fazendo com a pessoa, e a pessoa vai jogar em meio de comunicação aquilo que você falou, e até usar a sua imagem, que aquilo ali foi feito. Porque pega uma imagem de quando eu usei a tribuna na Câmara, quem não vê direito, pensa que eu estou falando aquilo na tribuna, mistura tudo, aquilo é crime, e a advogada já instruiu a advogada, ela já está fazendo o trabalho que tem que ser feito, e posteriormente, né? Agora, me falaram ontem, eu só acho, sinceramente, vou fazer uma crítica, é que você poderia ter dado uma maior visibilidade a essa eleição. Essa publicação somente do valor econômico eu achei fraca. Agora, me disseram o seguinte, que vocês receberam informações que setores do PT estavam interessados em lançar uma chapa. Houve essa conversa mesmo? Não, eu desconheço. Assim, só para te corrigir, não foi só do jornal Valor Econômico. Não saiu do sindicato? Como eu disse, não saiu o jornal do sindicato porque não teve jornal do sindicato no mês de janeiro. Mas saiu o boletim e saiu também o edital no quadro do sindicato e subiu matéria para o site. Inclusive cobraram de mim, mas quanto tempo ficou no site? Falei, gente, as matérias do site do sindicato realmente elas ficam 2, 3 dias, porque ela desce. Porque aí foi, inclusive, estava a matéria falando sobre a questão eleitoral e teve a manifestação do Ministério Público sobre os estatutários. Aí subiu para o destaque. Você deveria ter publicado em Guarulhos. Eu acho que você deve admitir esse erro. Então, Pedro, mas a questão de admitir, eu posso admitir esse erro no sentido assim. Não sou eu. Tem um departamento jurídico. Já aconteceu de questionamento na justiça, não desmenosprezando os jornais de Guarulhos, mas os jornais de Guarulhos, eles são distribuídos, eles não são banca e não tem... como é que se diz? Não tem contagem. Então, verificação. Poderia também acontecer, como as pessoas falam, de eu publicar no Jornal de Guarulhos e depois as pessoas falar que não viu, que nós, sei lá, eu peguei todas as edições ou não teve edição naquele dia, é um jornal entregue no Farol, a oposição faz isso. Já aconteceu no interior de São Paulo, eles publicaram em um jornal que não vende, que não tem em banca nenhum, que é dado em Farol. E isso não atingiu e tal. Mas tem publicação legal. Mas tem publicação legal. O próprio judiciário publica no jornal. Isso, então, mas nós fizemos, agora sim, volto a dizer, as pessoas podem achar, foi a primeira vez que o Pedro fez isso? Foi a primeira vez que o status foi no valor econômico? Não. Desde 2008, desde as últimas eleições, é no valor econômico. Então, assim, se daqui 3 anos, vamos supor, passa esse processo eleitoral, a próxima diretoria que estiver lá, que seja eu, que seja outra pessoa, o que venha a acontecer, publicar no valor econômico, de novo, aí vão falar, aí você vai falar, gente, há 12 anos o Zanotti vinha aqui e falava que era no valor econômico, se a pessoa quer participar. E assim, Pedro, também deixar consignado aqui, que até não vou falar o sindicato por ética, né? Mas já teve outro sindicato em Guarulhos também, que houve o mesmo questionamento do valor econômico, e uma juiz de uma outra vara de Guarulhos também eu vou mandar para você qual é a decisão, dizendo que sim, que estava correto fazer a publicidade ali. No meio sindical eu conheço muito bem, a eleição sindical nunca é tranquila, né? Bom, algo a finalizar, Zanotti? O principal motivo que eu vim aqui. Pessoal, hoje nós temos assembleia, campanha salarial, essa que vai pegar, assim, não falando que as outras coisas também não é importante, mas a campanha salarial é de suma importância. Então, pessoal, a gente tem um quadro hoje, o servidor sabe que nós temos um quadro hoje que o quê? Que o prefeito deixou aprovado um projeto de lei, aonde ia aplicar o ICV do DIEESE, que o acumulado vai dar entre torno de 11% e 12%. Já corre também dos setores, como se fossem setores do PT, de que ele não vai fazer nem isso. Então a preocupação das pessoas é o quê? Nossa preocupação do servidor é que a gente tem que estar mobilizado
que na pior das hipóteses ele tem que cumprir o que deixou em lei, que seria em torno de 11%. Não, mas está correndo que ele não vai querer dar o reajuste. Não creio. E outra, é complicado. Nós temos outra situação, gente, que assim, o pessoal está sabendo também, a gente tem que tomar um divisor de água aí, que é a questão da Secretaria de Educação. As evoluções estão paradas, a extensão de carga horária, as pessoas estão trabalhando, mas aumentou a quantidade de hora e não estão recebendo. Isso é mesmo, a educação. E as evoluções de títulos estão paradas há mais de um ano. E tem agora também a equiparação de professor de educação infantil e educação básica, que é agora também para fevereiro, e também há rumores de que eles não têm dinheiro para pagar, para aplicar. Então, assim, é importante a Assembleia agora, nós estamos num pé, Pedro, que é o seguinte, falando para o amigo servidor, a gente quer avançar, e para avançar a gente tem que garantir o que nós já conquistamos. Então, assim, tem que estar mobilizado, sim. Eu acho que todas essas coisas de áudio, de eleição do sindicato, e acaba criando um clima que pode ser que tire o foco. Mas eu acho que o servidor não vai tirar o foco disso daí. Não que não tenha que ter foco também nas outras coisas, que cada um tem o seu interesse em outras coisas, mas eu acho que o servidor, na sua essência mesmo, ele está muito preocupado com isso. Eu já até recebi também, falou, Pedro, vamos dar um break esse negócio de áudio, de eleição, de não sei o quê, porque não sei o que a Bolsonaro está aí. O Raul Seixas está lá na Secretaria de Educação? Está liberado para lá, eu acho. Está fazendo o que lá? Só lá, sabe, misericordioso, que no dia do juízo. Espera aí, vou pedir uma parte aqui. As informações do repórter Rodrigo Souza, Voz de Guarulhos, bom dia. Bom dia, Pedro, Zanotti, Notaro, Roberto Samuel e a todos que nos acompanham. Bom, já que vocês terminaram aí falando em educação, Pedro, eu estou aqui no Parque Secap, ao lado de mais uma obra ligada à Secretaria de Educação, que infelizmente está parada aqui na cidade de Guarulhos. Essa obra deveria ser uma creche, já deveria ter sido entregue à população no meio do ano passado, mas infelizmente o que eu consigo ver aqui, Pedro, é que esse local está praticamente abandonado. Há aproximadamente nesse momento aqui uns 8 ou 10 funcionários. Eu conversei com eles sobre a obra aqui, se vai continuar ou não. Eles falaram que parece que está tendo problemas de repasse aqui para a construtora. Eles não sabem quando isso vai acontecer. O que chama a atenção aqui, o que é mais preocupante, Pedro, é que como a obra começou, foi feito, foi cimentada aqui uma parte, foram levantadas algumas paredes, alguns espaços aqui estão acabando acumulando muita água de chuva. E está preocupando muito os moradores aqui da região do Secap, já que aqui são 10 condomínios, né, que abrigam aproximadamente 15 mil pessoas, Pedro. Ô Rodrigo, pelas fotos que você enviou, a obra está parada e dificilmente será concluída ainda neste ano, não? Dificilmente, Pedro. Esses funcionários não são engenheiros, não são os responsáveis direto pela obra. Eles falaram que está havendo problemas de repasse, é o que eles estão sabendo também, e não há, assim, uma informação prévia de quando será retomado os trabalhos aqui. Lembrando que essa obra ela é financiada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Pedro, ela está consumindo aí aproximadamente 25 milhões entre a parceria da Prefeitura e do Governo Federal. Ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Zanotti, só fazer um complemento aí, eu estava conversando essa semana com o Geraldo Celestino, vereador lá do Secap, e pouca gente percebeu, e foi os síndicos que acabaram alertando. Você deve lembrar, Pedro, que o teto desses prédios não tem cobertura. E qual que foi os arquitetos bolaram? Era simplesmente um teto com alguns pedregulhos, né, em cima, em todos. E o que acontece? Chove e acumula água. No Secap. E isso está sendo discutido agora. Inclusive tem uma reunião marcada lá para eles tentarem até uma outra forma de cobrir, fazer alguma coisa, porque todos têm água parada. O Secap deveria ter cisternas, né? Há muito tempo, captação e cisternas. É verdade, isso é uma grande ideia. Zanotti, obrigado pela participação. Obrigado você, Pedro, obrigado Roberto, obrigado a todos, né, pelo espaço também. Não preciso desejar boa sorte, né, chapa única, né? Não, tem que ser boa sorte sim. O seu servidor, ele tem que escolher, ele tem que votar, porque se não votar também não é eleito. Mas a gente acredita assim que as pessoas entendam, né, que o sindicato defende o servidor, né? Inclusive nós defendemos no começo do ano, onde nós garantimos o dia das férias como tinha sido marcado na justiça, garantimos o direito à pecúnia, né? Tivemos até uma coisa interessante, você me dá um espaço, Pedro, nós estávamos ontem lendo o jornal da última eleição, que nós estávamos tirando algumas coisas que tem que pensar
daqui para frente, o que o servidor tem que conquistar. E no nosso último jornal, as promessas, entre aspas, de campanha era lutar pela equiparação entre P e PEB, cumprimento da hora atividade, gratificação integral, difícil acesso para todos, e isso tudo foi contemplado. Então, de 10 itens que nós colocamos no último jornal de eleição do sindicato, de promessas, nós conseguimos contemplar 8. Então, assim, eu estou... já também, nós estamos tranquilos em relação a tudo isso, entendeu? Áudio. O Ricardo Gentil está perguntando os processos de quinquênios dos servidores seletistas. Ricardo, então, o que acontece? Todos os processos de quinquênio de sexta parte que estão no tribunal, que já foram julgados, eles estão voltando e estão cumprindo e a coisa está acontecendo. O que acontece é que agora a prefeitura, depois daquela ação que vocês ficaram sabendo, né, do tribunal, que deu como inconstitucional o artigo 97 da lei orgânica do município, a prefeitura está entrando com rescisórias para poder parar de pagar, né? As pessoas estão recebendo carta em casa, deixar avisado todos vocês que entraram com o processo, estão recebendo uma carta do tribunal, compareçam ao sindicato para se fazer a defesa. Infelizmente, a prefeitura, em alguns casos, está conseguindo liminares, né, e parando de pagar, mas nós já ganhamos alguns também. E esses que eles estão conseguindo liminares, nós também estamos questionando na justiça. Esse aqui, a produção, está me dando uma mensagem, o Sérgio Ricardo Gomes, é o alemão? Ele quer participar do programa? Pode vir, é meu convidado, não tem problema não. Vamos combinar. Obrigado, Zanotti. Obrigado, Pedro, obrigado, Roberto, obrigado a todos os ouvintes. E assim, servidor, hoje, às 18h30, a Assembleia, nós temos que estar agora, eu digo, mais unidos do que no regime jurídico único. Então, assim, mostrou a força, independente desses tipos de coisa, ou de quem queira desmobilizar a categoria, ou que queira entrar em outro assunto, a categoria já mostrou que é mais forte do que isso. Tá bem. Produção, 2 minutos e voltaremos. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Assistência médica, odontológica e escola profissionalizante. Colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996. 2475-6996. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. A Secretaria da Saúde de Guarulhos mantém um telefone exclusivo para atender as reclamações, críticas e sugestões da população da cidade. É o 0800 7722 986. Ligue para a Ouvidoria da Saúde em Guarulhos. 0800 7722 986. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. Sete horas e 50 minutos, 7h50, Rádio Notícias ao vivo. Comigo aqui no estúdio, vereador Romildo Santos. Bom dia, vereador Romildo, do PSDB. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnói. Bom dia, vereador. Alguma novidade, Arnói, hein? O Jornal do Ponto, eu disse o ponto, né? Flamengo segue invicto, aí vem desperdício. O Walter Longo mostra que está faltando água, que a água continua vazando lá no loteamento dele, que o pessoal não aproveita na divisa com São Paulo. E aí eu vejo aqui que o PTC
Partido Trabalhista Cristão? O Zé Miguel, né? Presidente do Diretório Municipal, foi convidar o Walter Longo para se filiar ao partido e sair candidato a prefeito. Diz que o jornal diz que participantes das eleições de 88, a mais fraudulenta da história de Guarulhos. Caramba. Bom, não foi fácil mesmo. Em que Longo teria sido vencedor, mas não levou. Walter não confirmou se pretende voltar à política, só afirmou que é afiliado ao Partido da República, o PR, do Paulo Carvalho, que confirmou a filiação do Longo. O alemão... O Longo se filiou? Ele é filiado ao partido do Paulo Carvalho, ao PR, mas eles querem que ele vá para o PTC para ser candidato. E fala do Pereira, que o Pereira que é candidato. Eu vi uma declaração do Pereira essa semana que ele diz o seguinte, que ele não diz a quê. Ele está à disposição para sair, depende do que o partido quer. No que ele está certo. Quer que ele seja candidato à prefeitura. É um nome forte do partido para ser candidato à prefeitura, do Pereira. O Walter Longo não sei, porque o alemão recentemente ressuscitou o martelo, né? Agora ele tenta ressuscitar para a vida política o Walter Longo. O martelo tranquilizou o Soutor. Eles tiveram um telefonema e o martelo afirmou que continua candidato. Falou pro Soutor? Fica tranquilo. Mas o martelo conseguiu achar o Soutor? Conseguiu. Um homem de sorte, rapaz. Romildo, é bem do senhor. O senhor já desmontou a árvore de Natal lá no seu bairro, não? Com certeza. No dia, no dia de Reis, nós desmontamos uma parte, né? E depois acabamos desmontando tudo rapidamente. Dia de Reis é 6 de janeiro, isso? 6 de janeiro. Pois é, a árvore de Natal lá do Bosque em Maia, acho que vai ficar para dezembro. Não, mas economiza. Não precisa montar ano que vem. Você sabe que deram uma ideia ontem nas redes sociais, pegar a árvore de Natal lá e colocar uma árvore de Páscoa agora, né? Exato. Vou fazer um grande coelho em cima, né? Não falem com ele. Aproveitando o Pedro desse assunto do Walter Longo, né? Ontem nós recebemos, anteontem, terça-feira, na Câmara Municipal, vários moradores, né, muito irritados do Fortaleza, né? Inclusive estavam na reunião, o Eduardo Barreto, o Pezão, que faz parte da Comissão de Habitação junto comigo, o vereador Elmer, e nós montamos uma frente agora, por coincidência, contra a imobiliária Continental. Não tem mais condição de absorver todas as irregularidades que a Continental faz na cidade de Guarulhos, os moradores, né? Realmente são muitas pessoas sofridas, né? Eu mesmo, né, moro num terreno que é do loteamento da Continental no Parque Micail, né? E há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tinha 2 vizinhos que construíram uma casa e ficou aquele negócio, o valor das prestações são muito altos, né? E algumas pessoas faltam informação, acabam pagando para uma outra pessoa, onde a Continental vai e toma essa casa, né? Foi uma cena lamentável, né? Onde uma mãe, ela se amarrou, se acorrentou no portão da casa dela, né? Para não poder sair, né? Ela tinha perdido o filho recentemente com câncer, né? E a Continental não quis. Outra situação Tavares Micail também morava bastante, hoje está morando de aluguel. A Continental, ela não tem dó nem piedade de ninguém, né? Ela tira as pessoas acordo nenhum. E o Ministério Público, eu não sei o que acontece, eu tenho um jornal do Ricardo Manuel Castro, promotor ambiental, onde ele mesmo disse no jornal que a Continental não era dona de nada. Mas mesmo assim a gente não sabe o que acontece, que a Continental consegue ainda retomar os terrenos, né? As prestações altíssimas, mais caras que alguns apartamentos em Guarulhos. Me estranha essa reportagem, eu não acredito que ele saia candidato a prefeito, porque nós inclusive vamos fazer uma frente na Câmara Municipal para saber dos mais de 100 e poucos milhões que ele deve de impostos para os que já caducaram na cidade. O seu colega Seminaldo do PT havia lançado também um questionamento muito forte. Acabou esse questionamento? Não acabou. No final do ano passado eu conversei com ele e nós vamos retomar, né? Nós temos outro problema do Walter Longo, ele está com os bens dele já bloqueados há mais de, 15 anos, né? Por que os bens deles estão bloqueados? Por causa do Santo Edifícios, né? É uma área de 122 mil metros quadrados, que é lá na nossa região, e que é de uma empresa Cimarec. Nunca ninguém viu essa imobiliária Cimarec, que parece que é do Rio de Janeiro, ninguém conhece no Rio de Janeiro, ele tem essa procuração. Então nós vamos ver toda a documentação dessa Cimarec, vamos ver todas as procurações, vamos levantar toda essa documentação. E em janeiro, começo de janeiro, eu acabei encontrando com o Walter Longo, e com o doutor Evandro e com a Kátia, da Imobiliária Continental. E disse, acertaram a Vila Operária, o prefeito mandou lá os projetos para que fosse tudo liberado, acertado, áreas públicas e tudo, para que a Vila Operária não fosse desapropriada. Perfeito.
Só que o que aconteceu? O próximo passo agora, doutor Walter, é acertar o Santa Edvige. E isso eu falei com ele, acho que no dia 6 ou 7 de janeiro. Foi na semana seguinte, ele soltou no Jornal da Cidade que já estava tudo certo com algumas pessoas, né, que se dizem representantes do bairro, e que seria R$400 um metro quadrado de residência e 480 de área comercial. Eu liguei para ele, falei, Walter, o senhor está enganado, não é assim que funciona, né? Há já muitos anos que eu, o vereador Laércio Pereira e Edmilson Souza, que é da Cultura, estamos acompanhando o Santa Edvige, junto com o Departamento Jurídico da Prefeitura, junto com o Ministério Público, junto com a Habitação, junto com o Meio Ambiente, tem que sentar todo mundo na mesa e a gente formular um processo, porque ele diz que esse valor é para pagar asfalto, né? É mentira, né? Porque ele não fez nenhum asfalto do Micael 2. Né? O Natal Delboni de José Vilano, quem asfaltou foi a Prefeitura. Né? Inclusive quem morava nessa rua, na José Vilano, era o irmão do prefeito Almeida. Né? Morava lá e muitas pessoas tinham pago o asfalto para a Continental e a Continental não fez asfalto. Quem acabou assumindo a Prefeitura. Então, me causa muita estranheza todas essas situações do Walter Longo se lançar candidato a prefeito com tantas irregularidades na própria imobiliária Continental. Mas, deixa eu só interromper, senhor. Eu duvido que o Walter Longo falou qualquer coisa que é candidato. Eu também duvido. Duvido. E fora isso... Eu duvido que ele seja candidato. Que ele seja candidato. Fora isso, o Santa Edvige... Não querendo que ele seja. Ele não abriu nenhuma rua, ele não ligou água, ele não ligou luz, ele não ligou o esgoto, ele não fez o asfalto, quem está fazendo lá é a Prefeitura, o terreno não foi feito terraplanagem, não foi organizado, né? Tem pessoas que vão sair... Então, esse projeto, eu até quero avisar aqui para os moradores do Santa Edvige, não assinem contrato, senão vocês serão uns que vão ser retirados daqui a um tempo. Bom, fica o alerta aí para o bairro Santa Edvige, então. Desculpe, vereador, estamos em cima do horário. Semana que vem o senhor fala mais a respeito, tá? Tá bom, eu só queria falar rapidamente, Pedro, sobre as ruas sem asfalto, que vai ter uma manifestação urgente, né, na Prefeitura Municipal, moradores da Estrada dos Veigas, da Martim Júnior, ali do Acácio, do Estado do Bananal, da Estagiários, da Santo Estevão, da Altamira, da Rua Caranguejo, da Rua Bom Jesus, todos vão realmente se manifestar contra a Prefeitura, que a Prefeitura está perdendo 108 milhões de reais com a Transtransportes. E em junho desse ano nós vamos perder 108 milhões de reais. É malversação do dinheiro público. Então eu queria deixar aqui o recado para o prefeito Almeida, para que ele tome uma atitude com o secretário Atílio, que é vergonhoso a cidade de Guarulhos e isso dá improbidade administrativa. Obrigado. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 da manhã. Até lá. Bom dia. No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias.